Olá, estudantes do 8º ano. Aqui quem fala é a professora Priscila, de Geografia. Vamos iniciar mais uma atividade do caderno Trilhas de Aprendizagens, desta vez com a atividade de número 3, a sustentabilidade nos territórios, a partir da página 185. Então, nessa atividade vamos ver o que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, as ODSs, quais os principais impactos provocados pelo homem no meio ambiente, qual o significado do termo sustentabilidade e quais medidas nós, cidadãos e as indústrias, podemos tomar para amenizar os impactos negativos no meio ambiente. Então, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também conhecido como ODSs, elas são uma agenda mundial que foi adotada pela ONU em setembro de 2015 e ela é composta por 17 objetivos. Esses 17 objetivos estão listados aqui nessa imagem. E esses objetivos, eles têm que ser atingidos até o ano de 2030. Então, todos os países que fazem parte da ONU, que são membros da ONU, eles têm um grande desafio aí pela frente, que é atingir esses 17 objetivos até o ano de 2030. Dentre esses objetivos estão, por exemplo, acabar com a pobreza, proteger o meio ambiente, promover uma educação de qualidade e garantir que as pessoas em todos os lugares do mundo possam desfrutar de paz e de prosperidade. Então, pensando nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, nas ODSs, nós falaremos nessa atividade a respeito da questão do meio ambiente. E vamos iniciar nossa aula falando a respeito dos impactos ambientais. Então, impactos ambientais é qualquer alteração, qualquer modificação provocada pelo homem no meio ambiente. E essa modificação, essa alteração, ela pode se dar de forma positiva ou negativa, tá? Nós sabemos que desde que o homem está presente na Terra, ele vem modificando consideravelmente o meio ambiente. Então, vamos listar agora quais são os principais impactos negativos que o homem vem provocando no meio ambiente ao longo dos últimos anos. O avanço do desmatamento e das queimadas nas grandes florestas do mundo, o que vem provocando a extinção de milhares de espécies da fauna e da flora. A poluição dos recursos hídricos, como lagos, rios, mares e oceanos, que além de provocar uma poluição visual, vem provocando também a morte de plantas, peixes e outros seres vivos. A superexploração da água, ou seja, o uso demasiado, excessivo da água, que vem diminuindo nos últimos anos o nível dos reservatórios subterrâneos e dos lençóis freáticos, colocando em risco o abastecimento de água para milhões de pessoas em todo o mundo. A poluição do ar, provocada pela intensa emissão de gases tóxicos na atmosfera, como por exemplo o dióxido de carbono, o CO2, provenientes das queimadas de florestas e também de combustíveis fósseis utilizados nos automóveis e nas indústrias. A intensa exploração dos recursos naturais não renováveis, como por exemplo as reservas de petróleo e carvão mineral, que são elementos encontrados na natureza em quantidades limitadas. A superexploração desses recursos
pode levá-los ao seu esgotamento. Então, pensando em todos esses problemas ambientais que foi listado anteriormente, causados pelo homem, e na sua gravidade ao longo dos anos, foi criado em 1987, durante a Comissão Mundial para o Meio Ambiente de Desenvolvimento da ONU, o termo sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável. Então, se vocês pesquisarem aí na internet, vocês vão encontrar o seguinte significado para o termo sustentabilidade. Refere-se ao desenvolvimento que satisfaz as necessidades do presente sem comprometer a capacidade das futuras gerações de atender às suas próprias necessidades. Então, o que isso significa? Para que um desenvolvimento seja realmente sustentável, não basta apenas nós nos preocuparmos somente com o presente, mas também pensar no planeta que vamos deixar para as nossas futuras gerações. Como assim? Nós podemos utilizar os recursos naturais hoje para atender às nossas necessidades? Sim, nós podemos, desde que ele seja usado de forma consciente, não afetando as futuras gerações. Ou seja, a ideia é nunca esgotar os recursos naturais. Quais medidas sustentáveis nós, cidadãos, podemos tomar para amenizar os impactos negativos no meio ambiente? Então, nós podemos começar consumindo de forma consciente. Por exemplo, comprando somente o que for necessário, evitando mercadorias com muitas embalagens, porque mais embalagem gera mais lixo. Dar preferência para as embalagens de refil, porque as embalagens de refil utilizam menos matéria-prima na sua fabricação. Levar sua própria sacola na hora de fazer as compras, e essa sacola de preferência tem que ser uma sacola de tecido, de pano, evitando assim o uso de sacolas plásticas. Evitar o desperdício de alimentos, separar o lixo reciclável e etc. As indústrias também têm buscado medidas sustentáveis nos últimos anos para amenizar os efeitos negativos no meio ambiente. Dentre as medidas que essas indústrias estão adotando, temos, por exemplo, o reaproveitamento da água. Então, grande parte das indústrias que reaproveitam a água, elas têm a sua própria estação de tratamento da água. Então, tratando a água, ela pode ser reutilizada. Além disso, algumas indústrias também armazenam a água de chuva. Outra medida é fazer a reciclagem do lixo sólido, como por exemplo, o papel, o plástico, o vidro, o alumínio. Essas indústrias também utilizam matérias-primas recicladas. Então, tão importante quanto reciclar é utilizar dentro das suas indústrias materiais que já passaram pelo processo de reciclagem. Essas indústrias, elas também fazem o descarte correto de resíduos químicos na natureza, tá? Então, antes desses resíduos químicos serem lançados na natureza, nos rios, nos córregos ou lagos, eles passam por um processo químico. Essas empresas também, elas fazem o uso de fontes alternativas de energia, como por exemplo, a solar, a eólica e a hídrica. Essas fontes de energia, elas são renováveis e geram pouca poluição no meio ambiente.